Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Sejam bem-vindos para quem já está aqui. Boa noite, Célio. Boa noite, Josemar. Vamos entrando, pessoal. Hoje, finalizando o ciclo de lives aqui da Miranda Sá, nós viemos trazer essa live junto com o Gabriel Miranda. Vocês estão ouvindo bem? Me sinalizem aí se o áudio está ok, se a imagem está ok, para a gente dar prosseguimento. O áudio tá ok, pessoal? Dê um legalzinho aí se tiver tudo ok. Pronto. Então, finalizando o nosso ciclo de lives, tivemos uma semana aí, várias semanas, com lives na parte de segurança do trabalho, com Gabriel Miranda e com Antônio Cunha, em meio ambiente. E aí, finalizando esse primeiro ciclo, vamos fazer essa live sobre como protagonizar as vendas na parte de segurança do trabalho e higiene ocupacional. Então, nós vamos falar sobre as estratégias aí para quem quer aprender um pouco mais sobre esse fenômeno das vendas, para quem é da área. Gabriel Miranda já entrou. Bom, vou explicar um pouco sobre a Miranda Sá. É uma empresa que já tem aí 4 anos no mercado. Nós oferecemos serviços na parte de higiene ocupacional, segurança do trabalho, meio ambiente. E também fazemos a capacitação técnica para profissionais. Capacitação essa de serviços em campo, de como as coisas realmente acontecem na prática. Então é isso que a gente visa mesmo, a parte operacional dos serviços. Vou fazer o convite aqui ao meu convidado. Bom, o Gabriel Miranda, muitos de vocês já conhecem, para quem já acompanha, já conhece muito bem. É o nosso engenheiro de segurança e higienista ocupacional. Tem aí 14 anos de experiência na área. Uma experiência enorme também. E muito conteúdo, para passar para a gente. Vou convidá-lo aqui para entrar. Leiliane entrou, Augusto. E aí, Miranda, boa noite. Olá, Prado, como vai? Tudo jóia? Boa noite. Tudo jóia. Vamos entrando, pessoal. Tem uma turma boa pelo visto, né? Ah, Queria deixar um é? abraço para Luiz, que está sempre acompanhando, o Célio também, o Josemar, que sempre aparece. São pessoas que estão aí sempre próximas. Mas enfim, hoje estou como convidado, né? Exatamente. Quero agradecer a presença da equipe, que tem aí ajudado bastante a gente, o Augusto, o Carol, Leiliane, que sempre chega junto. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio que vocês estão dando aqui à Miranda e a todo o nosso processo de divulgação, de confecção de cursos. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco, sobre o procedimento de vendas para serviços de meio ambiente e segurança do trabalho. A venda ela é uma ciência, Para quem não conhece, existem vários pontos, várias estratégias aí muito importantes que é necessário saber. Então, para quem está começando, isso acaba sendo um pouco mais difícil, de ir conhecendo de fato os desafios. Então, para passar um pouco dessa experiência para vocês, nada melhor que nosso vendedor master, o Gabriel Miranda, para passar um pouco do ponto de vista dele em relação a essa questão. Antônio entrou, seja muito bem-vindo, Antônio. O Alexander Gomes também, um grande beijo para você. Nívia Esse Miranda. aí, esse aí também é vendedor master, né?
É vendedor outro vendedor generalista. master aqui. Seja bem-vindo, Pois nobre amigo. é. Obrigado por estar prestigiando. Tem uma turma boa, Antônio Cunha também, que está sempre às quintas fazendo. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos lá. Então, para começar, Gabriel, queria que você falasse um pouco, né, a respeito do assunto, falasse um pouco da sua trajetória e de como você chegou até aqui, né? Até esse momento em que a Miranda está. Para quem não sabe, Gabriel Miranda é o fundador da Miranda Sá e veio conduzindo a empresa aí muito bem durante esse período, com bons resultados, né, em vendas e negociações. Então, vou passar a palavra para você continuar. Tá bom, obrigado, Leti. Bem, eu me chamo Gabriel Miranda. Antes da Miranda Sá ela surgir, né, eu fui um profissional seletista, como o convencional costuma acontecer, mas as minhas formações, eu comecei a minha carreira profissional em 2006, né, como técnico de segurança do trabalho. Depois tive uma outra graduação de nível técnico em meio ambiente. Fiz uma graduação em engenharia sanitária e ambiental, uma pós-graduação em segurança do trabalho e uma especialização em higiene ocupacional. Bom, ao longo dessa transição, eu passei parte de minha carreira trabalhando em empresas dos mais diversos segmentos, principalmente na construção civil, onde eu tive maior parte da minha trajetória. E como nível técnico, a consultoria ela entra na minha vida a partir da graduação, que eu já tentei intercalar entre o nível técnico e a graduação. Mas a Miranda Sá, ela surge em 2016 com um propósito educacional. Um pouco antes do seu surgimento, eu fui docente do Senai, Bahia, Sistema FIEB, fui docente por lá por 6 anos e tive o prazer, né, e o privilégio, digamos assim, de ter compartilhado experiências únicas, tanto de planejamento quanto de metodologia educacional. E o sistema FIEB, ele sempre preservou e ainda preserva bastante a prática na construção desse conhecimento. Então, eu tive como observar como tudo isso se estruturava e percebi que o brasileiro em si, o nordestino em si, que boa parte de nossos eventos eles acontecem na modalidade presencial. A gente pode comentar um pouquinho mais à frente como é que está havendo essa transgressão da modalidade presencial para online, mas boa parte dos eventos elas são todas presenciais dentro de Salvador. E eu percebi que as pessoas elas apresentam uma metodologia pedagógica de fazer. As pessoas precisam fazer para elas assimilarem, né? E isso tem uma relação cultural com a nossa região muito forte. Nós somos mão de obra braçal. Isso é uma característica do nordestino em si, né? Não estou generalizando logicamente, mas ver e fazer, né? é uma coisa nossa aqui intrínseca. E, diante disso, fui fundamentando a Miranda com as minhas vivências, com cursos práticos de elaboração de documentação técnica e fui tendo a oportunidade de conhecer outros profissionais de indústrias diferentes, de segmentos diferentes, com perfis diferentes. Fui montando a minha equipe ao longo dessa experiência educacional, trazendo pessoas com pouca ou média experiência para contribuir no processo de formação da escola, que é o termo que aqui a gente utiliza para falar sobre uma das áreas de negócio hoje fundamentada por mim e hoje coordenada por você. É importante salientar que hoje você está muito à frente, junto com O Eliane. coração da Miranda, na verdade, é a escola, né? A Miranda surgiu da capacitação profissional. Então, o Gabriel ele começou através dos cursos e a partir daí a empresa foi crescendo para a área da consultoria. Então, a escola da Miranda Sá, como nós chamamos internamente, é aí o coração da empresa, né? Sem dúvida. E a escola, ela sempre teve um rumo muito prioritário do meu olhar, porque eu acho que é uma das minhas habilidades tentar retransmitir esse conhecimento agregado em campo. Eu tenho comentado, inclusive, nas minhas lives com os grandes professores, mestres para mim, mestres para muita gente,
que é necessário se ter uma pedagogia muito bem fundamentada para se passar um conhecimento técnico e científico com graciosidade, de um modo geral. É necessário fazer de um jeito diferente para que as pessoas elas se sintam atraídas pelo processo de aprendizagem. E muito dificilmente a gente consegue observar profissionais que são industriais com um viés pedagógico escolar. Geralmente as pessoas são mais pesquisadoras e não industriais, e do outro lado, mais industriais e não educacionais. Então, em uma das minhas conversas, eu costumo sempre reproduzir essa tratativa com um ex-secretário aqui de Salvador, portuário, Roberto Benjamin. Ele, numa tratativa comigo, me disse que é muito difícil se ter profissionais dos dois lados integrados em um personagem só. Ou seja, pessoas que trabalham no ramo industrial, que fazem educação e estão em sala de aula. Então, eu tenho tentado traduzir isso e trazer os profissionais para um projeto paralelo. Isso está acontecendo em tempo real. O Alexander Gomes, que está aí nos assistindo, é um desses personagens, né, que está integrando um projeto maravilhoso de educação. Eu tenho conversado também com outras pessoas a respeito desse assunto, mas a Miranda Sá, ela de fato se fundamenta com a escola, é uma de nossas prioridades. Não é a área de negócio ainda com um propósito lucrativo primário, isso é importante, eu não vejo problema nenhum em comentar sobre esse assunto, mas é a partir da escola que surge os pilares de assessoria em segurança, de assessoria em meio ambiente, e mais jovem do que todos eles, mais extremamente apaixonante e profundo para mim, a ciência da higiene ocupacional, que vem aí ao longo dos 2 anos alcançando um espaço dentro da nossa instituição ímpar, né? E eu tenho me responsabilizado por essa frente. Então, a Miranda Sá, ela é de 2006, a trajetória dela vem um pouco antes. Para abrir esse CNPJ, eu tive um planejamento prévio, né? Uma maturação intelectual e de planejamento aqui, com, na época, as pessoas que estavam envolvidas, e Miranda, meu sobrenome, e Sá, sobrenome do meu filho, Benjamin Sá Miranda. Miranda, falando, né, nesse começo de como as coisas iniciaram para você, queria que você explicasse como você começou, né, como surgiu essa ideia da Miranda Sá, quais foram os desafios que você encontrou no momento em que você resolveu assumir esse compromisso consigo mesmo de tocar uma empresa, de trabalhar para você mesmo, né? Então eu quero que você explique um pouco como foi esse começo, qual foi o primeiro passo e os seus desafios aí que você encontrou. Bom, essa é uma pergunta bastante relevante. Eu sempre tive muita dificuldade de ter uma aceitação no regime seletista, porque sempre me considerei uma pessoa muito criativa e transformadora. E a partir daí você começa a analisar a si próprio e descobrir que o mundo do trabalho ele não se configura apenas em empregado e empregador, carteira de trabalho, leis trabalhistas. Existem muitas modalidades de se trabalhar, existem muitas modalidades de se fazer dinheiro. E esse foi o meu primeiro momento de desconforto, o porquê que eu tenho essa dificuldade de conseguir me enquadrar num regime seletista, apesar de sempre ter convivido no regime seletista ao longo de toda a minha vida profissional. Eu vejo que as configurações seletistas são configurações muito engessadas, com pouca possibilidade de mudança, porque existem pessoas não tão afinadas de setores diferentes em espaços muito grandes que dificultam o processo de transformação de uma empresa, né? Isso para as empresas de grande porte é muito comum você ver cenários como esse. Então, essa foi a primeira zona de desconforto. Eu acho que para começar a empreender, você tem que avaliar. E quando você avalia o seu perfil comportamental e você começa a perceber as necessidades que você tem para progredir no mundo do trabalho, você vai tendo uma facilidade de avançar com mais tranquilidade, sem tanta cobrança. Mas o meu primeiro despertar para esse momento, apesar de já ter, na época, em 2013, 2012, 2014, por aí, entre 2012 e 2016, até o fundamento da empresa, eu já me via muito satisfeito fazendo educação profissional
e já aproveitava o conhecimento do sistema FIEB para vislumbrar o meu projeto futuro. Na época, o sistema FIEB não passava bem economicamente, sofríamos uma recessão econômica por conta de uma crise e já se estudava uma demissão de docentes naquela época e acabou acontecendo. Então, tinha planejado já alguns planos de cursos com temas interessantes. O primeiro tema que aconteceu na época foi critérios para obtenção do licenciamento ambiental, que é um tema bastante peculiar a quem ingressa no ramo ambiental para fazer assessoria. Geralmente ela ingressa fazendo projetos mais curtos, de menor complexidade e de maior demanda, digamos assim, para empreendimento de pequeno porte. Então, visualizei esse formato. Após minha demissão, resolvi abrir a empresa e empreender diretamente com a escola. E aí surgiu, basicamente, com essa visualização. Mas, de forma resumida, eu acho que qualquer sensação de desconforto, qualquer sintoma de desconforto que nos obrigue a raciocinar e nos inventar, vai lhe dar, sim, a possibilidade de você trazer para dentro de si questões de estratégias e habilidades diferenciadas que lhe permitam oferecer ao mercado de trabalho situações que o mercado absorva a sua identidade em si. Então, eu costumo dizer que 90% do nosso trabalho, hoje constituído na assessoria, ele foi criado por alunos, por parceiros acadêmicos que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no nosso processo pedagógico e levamos para dentro da assessoria uma metodologia educacional para dentro da indústria até de forma diferenciada. Eu vou aproveitar até para ilustrar um exemplo bem prático. A gente costuma fornecer os nossos produtos e os nossos produtos, eles subsequentemente passam por uma capacitação sobre o produto que é gratuita para o cliente. Então isso gera um valor fortíssimo dentro da instituição a quem você oferece produto e isso leva profundidade e confiança agregada a quem adquire o seu produto. Né? Imagina você fornecer um projeto de 200 páginas e achar que quem vai receber aquele material vai ter uma fundamentação do que você está entregando. E para meio ambiente, segurança e higiene ocupacional, que ainda tem um viés numérico, quantitativo, de resultado, de comparação com limite de tolerância, para quem faz higiene ocupacional sabe muito bem do que falam, essa interpretação de resultado precisa passar por uma preparação prévia do seu cliente. Então a gente costuma utilizar. Você, por exemplo, deve estar indo durante essa semana, não sei como foi que ficou ainda, vamos conversar sobre isso, mas a gente vai entregar um plano de contingência e vai fornecer o produto embutido a capacitação de como transformar o plano de contingência em prática. Então comente um pouquinho sobre isso também, como é que você enxerga essa modalidade de confiabilidade em relação à como é que se chama? A fidelização de clientes, né? Com certeza. Essa questão de você dar um pouco superar as expectativas do cliente, né? O cliente recebe ali um produto que muitas vezes ele não tem tanto conhecimento aprofundado sobre o mesmo. E aí, essa estratégia nossa de oferecer uma capacitação frente ao produto entregado, o produto que será entregue, né? Tem dado muito certo. Então, é uma das estratégias adotadas, isso gera uma confiabilidade com o cliente muito boa, e isso permite que você até exercite a sua comunicação e a sua evolução profissional frente àquele trabalho, porque com cada trabalho que a gente faz é uma escadinha que a gente sobe. Então, a gente acaba absorvendo melhor o contexto daquele cenário e para o próximo vai melhorando. É assim que eu acho ideal, né, para se fazer particularmente. Agora, Miranda, do ponto de vista técnico, qual condicionamento você acha que um profissional, aquela pessoa que ela quer trabalhar para ela mesma, né? Um consultor, um assessor, o que é que ele deve, o ponto inicial que ele deve dar, no caso? Qual o condicionamento que ele tem que ter para poder ter uma boa performance quando encontrar, né? Quando tiver uma situação ali frente ao cliente, em que ele se vê na responsabilidade de apresentar um produto tecnicamente bem e que transmita essa segurança ao cliente.
do ponto de vista técnico, qual condicionamento que você acha ideal? Muito show, e acho que tá aí. Essa é a pergunta-chave para quem quer ser um diferencial no mercado. Quem está um pouco próximo a mim, me observa, e conflita comigo algumas situações de exigência, porque eu acho que exigência pessoal e exigência coletiva ela é necessária, né? Nós estamos num ramo de negócio onde as legislações elas precisam ser implementadas, ou seja, aderidas, elas precisam ser interpretadas e colocadas de forma pedagógica para o seu cliente. Segurança do trabalho, higiene ocupacional, meio ambiente são ciências administradas por leis, resoluções, metodologias. E para um profissional estar muito bem fundamentado, ele precisa ter, acima de tudo, a disciplina literária, que é uma disciplina pessoal, é um diferencial individual que faz com que você desenvolva raciocínio, que faz com que você desenvolva assiduidade e faz com que você desenvolva conhecimento técnico e científico nos mais amplos ramos. Né? Pensar em segurança do trabalho sem pensar em meio ambiente, pensar em segurança sem higiene ocupacional, consequentemente você deixa pilares, lacunas abertas para que na consultoria uma outra empresa consiga fazer o preenchimento daquela lacuna em vazio. E assim eu acabei conhecendo a higiene ocupacional por essa necessidade, mas é necessário ilustrar sobre esse assunto, porque às vezes a gente está aqui fazendo uma fundamentação mais teórica, mas eu prefiro comentar um processo bem, uma experiência prática que é bem inerente. Eu tenho um cliente que quando comecei, ele me pediu para fazer controle de exames médicos. Esse controle ele era fundamentado da seguinte forma: o cliente ele atua em todo o estado da Bahia e ele tem mecânicos de manutenção e ele lota esses mecânicos em vários contratos diferentes nas mais diversas empresas. E ele precisa manter o seu atestado de saúde ocupacional atualizado. E fazendo um curso sobre metodologia de análise preliminar de risco, essa técnica de segurança na época, ela me procurou e ela disse: olha, eu trabalho nessa instituição e gostei muito do seu perfil, acho que você me transmite a confiança para uma gestão de programa de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico de saúde ocupacional e, em especial, atestados de saúde ocupacional. Você tem como me atender? Então eu fiz contato com um médico, supostamente coordenador, na época a gente vislumbrava ele, Nelson Salles, da Clínica do Trabalho, que é um grande parceiro aqui dentro de Salvador. Questionei ele sobre a possibilidade de atendermos aqui e ele me disse que sim, que teria condição de coordenar o PCMSO e me dar diretrizes de gerenciamento de logística de exames médicos. Então o que é que acontece? Aí a partir de então eu precisei estudar sobre medicina ocupacional, no que se fundamenta um ASO, como esse ASO ele é constituído, quais são as regras legais para se fazer a sustentação da manutenção desses exames médicos. Tive que aprender sobre coordenação de PCMSO e discutir com profissionais legalmente habilitados, que são os médicos do trabalho. Mas até então, aí foi um primeiro desafio, porque em alguns casos, o que eu vislumbro é que o consultor ele não pode ter apenas o pensamento técnico aprofundado em um pequeno viés ou um simples viés. Por quê? Por mais que você queira ser um profissional que atue com um determinado projeto, com uma determinada metodologia, quando se chega um projeto para sua mão, ele é composto por uma gama de trabalhos, seja em segurança, seja em meio ambiente. E dificilmente uma empresa, essa é uma opinião minha particular, não é uma verdade universal, mas dificilmente, na possibilidade de aquisição de uma empresa, né, para prestar um serviço, ela vai optar por 3, 4 empresas que façam coisas diferentes. Para ilustrar, eu vou trabalhar com a empresa X para fazer um plano de recuperação de áreas degradadas, vou trabalhar com a empresa Alfa para fazer um inventário florestal, vou trabalhar com a empresa Gama para fazer segurança ocupacional e vou trabalhar com a empresa Z para fazer higiene. Ela prefere ter uma empresa que demonstre confiabilidade, que comprove essa experiência
tecnológica e científica, que tenha profissionais legalmente habilitados e ela fique com o projeto todo para si. Você trata como uma pessoa, aquela empresa tem uma metodologia, tem uma funcionalidade e, na minha opinião, eu vejo que o gerente ou o coordenador do projeto, ele precisa vir com um conceito que eu tenho aderido através até do Alexander, generalista. Você precisa ter uma visão mais ampla de coordenação de projeto para que as coisas, de fato, elas aconteçam. Mas, de modo disciplinar, o que se fundamenta da melhor forma é a pesquisa e a assiduidade de leitura constante e leitura organizada, de modo que você consiga ampliar o seu conceito sobre as coisas, metodologia sobre as coisas, como as coisas de fato elas funcionam. Eu preciso aplicar na prática todo o conhecimento? Não, mas eu preciso estar muito bem fundamentado, até para que, na minha aquisição de subcontratados, eu faça a minha melhor escolha. E fazer melhor escolha exige conhecimento prévio, para que você não seja, entre aspas, enrolado. O que é curioso sobre tudo isso? Nessa empresa, onde a gente tinha atestados, eu venci, graças à generosidade desse coordenador, né, o Nelson Salles. Nós fizemos um trabalho bacana. O resultado desse trabalho foi muito bem aceito pela empresa, mas veio, na época, uma demanda de higiene ocupacional. Eu, por ser, na época ainda, pós-graduando em segurança do trabalho, não dominava como domino modestamente hoje a higiene ocupacional, que me considero uma pessoa em evolução nessa ciência, mas me veio uma demanda para um número de medições que naquela época eu considerava representativa. Então, sei lá, eram 25 medições de ruído, 18 medições de hidrocarbonetos, solventes, enfim, compostos do carbono, vibração, e nada daquilo eu dominava. Fiz um contato com o higienista local e ele me ofereceu, né, os produtos que na época ele tinha à disposição e começamos a fazer esse trabalho. Eu confiei tecnicamente e operacionalmente a ele todo o trabalho, porque não adianta você também ter fundamentado a ciência e não ser organizado logisticamente falando. E comecei a ter dificuldades de comunicação. Quais eram as dificuldades? Ia executar um trabalho na data agendada com o cliente, faltava o cliente. Agendava uma outra data, esquecia que tinha um outro cliente de uma outra demanda dele e acabava faltando o cliente de lá para vir para o cliente de cá, e comecei a perceber que estava perdendo espaço dentro do cliente que a gente possuía por conta de desorganização de terceiro. Muito tempo depois de perceber também que eu tinha a necessidade de agregar conhecimento em higiene ocupacional até para fazer leituras e interpretações desses relatórios que são confeccionados pelo próprio aparelho e ele me entregava. Quando eu comecei a estudar a ciência de higiene, comecei a perceber diversas falhas funcionais, como, por exemplo, calibrar no início e não calibrar no final, ter desvios de calibração, não ter aferição de umidade relativa do ar, entre várias outras situações, que aí é necessário conhecimento literário para você perceber que o seu prestador de serviço ele estava falhando na operação e você estava fornecendo um produto ao seu cliente completamente inconsistente. Então, a partir daí, eu comecei a buscar orientação literária, fiz a adesão, na época você acompanhou isso muito bem, fiz a adesão de uma literatura fortíssima, recomendo a todos, livros da LTR, entre outros autores, como Tufi Messias Saliba, Robson Spinelli, entre outros profissionais que a gente tem aí, que são autores, até o Rosenberg, né, Lopes, que esteve aqui com a gente ontem, para falar, para aprimorar seu conhecimento. Mas deixo sempre essa mensagem: estudem todos os dias, numa carga horária razoável, 50 minutos, 1 hora, se puderem 2 horas, dividam esse tempo entre saúde, segurança, meio ambiente e higiene ocupacional para quem pretende fazer, para que você vá aprofundando suas possibilidades e enxergando nesse conhecimento uma linguagem que seja atrativa para o seu cliente, porque existe uma diferença enorme entre vender e conhecer. Conhecer é uma coisa e saber vender é outra. E nem todo mundo sabe fazer isso com tanta facilidade. Até um tempo atrás, eu estava mencionando
que até com você, numa reunião que a gente tinha, e eu mencionava assim, olha, eu ainda preciso me aprimorar com a venda da higiene ocupacional. É necessário ter uma abordagem persuasiva, sensitiva, para que as pessoas compreendam a importância desse trabalho de monitoramento quantitativo, porque erroneamente as pessoas pensam que higiene ocupacional é quantificar para comparar com limite de tolerância. E esse não é o conceito da higiene ocupacional, que é uma das ciências que eu tenho aqui, dirigido o projeto de segurança do trabalho. Então, de forma mais objetiva, leitura constante, permanente e disciplinar. Deixa eu dar um Você tocou em um abraço, ponto... Leti, deixa eu dar um Sim, abraço pode aqui falar. para esse rapaz que está aqui acompanhando a gente, para o Tiago. Eu tenho visto aí uma publicação permanente, ele tem feito um trabalho educacional importantíssimo. Tiago, parabéns por esse projeto que você está difundindo no Instagram. Tenho acompanhado e espero lhe ver aqui nas nossas lives muito em breve. Então, um abraço aí para você e até uma oportunidade, companheiro. Você tocou, Miranda, em um ponto muito importante nesse discurso, né? A questão de você obter o controle da situação. Muitas vezes, quando você tem um fornecedor que ele não é tão assíduo, digamos assim, acaba que a empresa que está subcontratando, né, perde um certo controle e isso compromete o produto final. Então, a obtenção do controle é fundamental, mas não só o controle do serviço em si, mas o controle pessoal. Para a gente administrar bem uma empresa, a gente precisa administrar a si mesmo. Então, essa questão da gente criar hábitos, como você falou da leitura, é extremamente importante nesse aspecto, né? Até porque o nosso cérebro, ele funciona ali de uma forma em que ele trabalha de uma forma que a gente gasta energia, ele é configurado para a gente gastar energia, menos energia possível. Então, quando a gente adota hábitos, a gente acaba mecanizando as ações e não gasta tanta energia em pensar o que vai fazer. Então, é interessante, né, se estudar sobre essa questão de se auto-administrar, de criar hábitos que favoreçam o processo produtivo e, a partir daí, você ir evoluindo na carreira profissional. Né? É uma dica que eu dou, a gente tem adotado esse método, né? O Gabriel mesmo, ele tem hábitos assíduos de leitura todos os dias e eu tenho acompanhado a evolução, realmente tem sido rápida e constante. Então, visando esse ponto de vista comportamental, Miranda, eu queria te perguntar relacionado a isso, né? Como é que tem sido para você essa questão de criar hábitos? Né, qual a importância disso para o profissional que quer evoluir em curto prazo? Legal. Essa é uma questão que nos remete ao nosso interior. Criar hábito de algo que a gente gosta de fazer em primeiro lugar. Se você quer estabelecer hábito para uma coisa que você não está ativamente apaixonado, permanentemente apaixonado, não force o seu organismo para um hábito que lhe destrói, que lhe martiriza e assim sucessivamente. É necessário se apaixonar ou amar o que faz para estabelecer um ciclo, e uma condição disciplinar para fazer o que você está se submetendo a fazer. E durante algum tempo eu tive muita dificuldade para me encontrar com as coisas, é natural, da experiência individual de cada um, mas nesse aspecto comportamental entra esse viés de saber o que gosta e de saber o que não gosta. Eu tenho tido muitos conflitos com a automatização, que é um dos principais discursos que eu tenho implementado com os meus membros aqui internamente e vejo o mundo afora, nos cursos e com outras pessoas, seja do viés familiar, seja do viés do mundo do trabalho seletista ou em qualquer contexto social, amigos, né, não profissionais, amigos do convívio comum, a gente observa essa dificuldade das pessoas se encontrarem e manterem uma conduta disciplinar. Veja que agora nós temos um conceito industrial de indústria 4.0, que é um conceito de automatização de sistemas. E aí, quando se fala sobre automatização, as pessoas remetem automatização a robôs, a circuitos, máquinas, equipamentos. Mas você pode automatizar os seus processos internos, ou seja, a sua inteligência, a sua conduta disciplinar.
Eu aqui, em particular, consegui automatizar o meu sistema de leitura. Eu acordo, em média, às 4h40 da manhã, ou em torno de 5h15, 5h30, é uma margem entre 4h40 e 5h30. O meu corpo ele acorda automático. Eu não preciso de despertador, não preciso que ninguém me acorde, é um despertar natural meu por conta de um condicionamento de já trabalhar desde sempre cedo. Por ser de um regime seletista de construção civil, você pega um expediente de 7 da manhã. Então, o meu corpo ele já estava habituado a acordar nesse horário. Mas as pessoas precisam compreender de que para tudo você tem que disciplinar, automatizar, para que o seu corpo ele gaste menos energia. Quando você simplifica seus processos através de um sistema de horários, fica muito mais fácil de você lidar com os desafios do dia a dia. Então, como por exemplo, todos os pagamentos de fornecedores, independentemente de vencerem 15, 20, 25, eles são pagos dia 5. Agora imagina se eu pago um fornecedor dia 5, outro dia 10, outro dia 15 e outro dia 25. Não, eu pago todo mundo dia 5. Ah, mas o boleto foi para dia 25. Não, ele vai ser pago dia 5, porque eu tenho um único esforço, no único momento, e todo mundo é pago naquele momento, e ninguém passa por esquecido. Né? Então essa é uma das coisas que eu costumo preservar bastante dentro da nossa instituição. Automatização de processos e de raciocínio. Ter uma filosofia de vida organizada. E para isso, eu costumo orientar e recomendar para todos. Agenda. Aprendi com meu pai a utilizar uma agenda que é uma das características peculiares ao estilo de vida dele. Meu pai é uma pessoa extremamente organizada para pagamentos, para a organização familiar. E nesse sentido eu consegui absorver dele. Ele sempre teve agenda. A gente às vezes vai numa indução tecnológica, não precisa mais ser aquela agenda física, agora a agenda do iPhone, a agenda do Android. Não, faça uma agenda física mesmo. Corta a agenda em 3 partes, manhã, tarde e noite, e divide suas tarefas. Organiza suas tarefas, padroniza no mês o que você precisa fazer, padroniza seu sistema de busca literária, padroniza as informações que vão ser dadas para os seus clientes. Então, por exemplo, a gente tem um sistema de cobrança de pagamentos ou de entrega de documentos que a gente faz sempre às quartas-feiras, como por exemplo. Então, eu não preciso cobrar fulano caso eu tenha um cliente, como por exemplo, em atraso, eu não vou cobrar ele segunda, terça, quarta e quinta, eu vou cobrar toda quarta-feira. E se eu tiver 2 clientes, ele vai entrar no regime de quarta-feira. E se tiver 10 clientes vão ser cobrados quarta-feira. Então, automatização do raciocínio é uma das melhores formas de você gerar uma performance satisfatória de realização pessoal e profissional. Então, a nossa vida é regida por diversas atmosferas. Nós temos a nossa vida familiar, né, que aí você subdivide, você tem pai, mãe, irmão, você tem filhos, você tem esposa, você tem, se for uma pessoa seletista, você tem o seu trabalho seletista, você tem uma vida empresarial que pode estar começando, você está tocando ela, e além disso, todas as interveniências que podem surgir paralelo a isso. Então, se você não gerencia um dos pilares e permite que um desses pilares afete o seu desenvolvimento, consequentemente, os outros 4 pilares exemplares aqui, eles também vão por terra. Então, essas são as orientações que eu costumo dar como segredo meu e para a vida, né? Que eu levo para mim, não é uma verdade universal, mas é a minha principal recomendação. Miranda, um outro ponto muito importante que eu quero que você transmita isso, né? Frente ao cliente, qual a linguagem para conduzir uma prospecção de serviço? Linguagem verbal, não verbal? Qual o comportamento necessário? O que a gente tem que prestar atenção nesse momento em conduzir a venda de um serviço, né? Você, como ninguém, sabe muito bem como fazer isso. Então, passa um pouquinho sobre essa questão. Olha, a gente pode ver isso de diversas formas. A verdade é muito bem essa, tá? Mas eu vou pegar o meu caso em particular para condicionar a minha situação, porque a apresentação ela é constituída de muitas variáveis e não existe uma verdade universal para se ter uma boa impressão. Você pode utilizar muitos recursos. E a aparência, ela
ela tem várias circunstâncias que cada pessoa, alta, baixa, gordo, magro, quem fala fino, quem fala grosso, quem usa barba, quem não usa, para cada situação eu acho que vai remeter a um resultado de acordo com a cultura de quem te ouve, né? Religião, a, a forma como você aborda as finanças, mas de um modo geral eu vou pegar aqui as minhas características. Eu sou uma pessoa que tenho 35 anos, fisionomicamente não aparento ter 35 anos, não aparento ter 15 anos de experiência e preciso, no diálogo, transformar as primeiras impressões equivocadas em resultado. Então, uma das principais coisas que foram implementadas é falar bem, falar pedagogicamente, falar pausadamente, influenciar, olhar olho a olho. Eu costumo influenciar muito dessa forma, trazendo para mim a palavra e Usar a barba. permitindo. Engraçado que eu, sinceramente, prefiro estar sem barba, mas num momento muito recente, eu enfrentei um desafio para gerenciar, né, uma entidade hospitalar pública aqui de nosso estado, Salvador. É um hospital público de cirurgias, ele realiza cirurgias cardíacas e fui apresentado aos diretores dessa instituição e a primeira impressão, a primeira oralização que foi dita para ele, dele para mim foi: é esse, para os demais, é esse o engenheiro de segurança da instituição? Então, o que é que ele quis dizer, de uma certa forma? É esse garotão que vai tomar conta de 1.500 homens? Então, quando você gera as primeiras impressões, você já desagrega valor. E no meu caso, o que eu costumo fazer? Eu costumo me vestir muito bem, eu costumo estar portando alguns acessórios que demonstrem poder. Isso é importante ressaltar. Na cultura do mundo do negócio, isso pode estabelecer alguma conexão funcional. Não estou aqui dizendo que essa é uma verdade universal. Você pode estar livre para utilizar o que bem entender, o que bem lhe cair bem, né, esteticamente, mas eu costumo usar alguns acessórios, costumo me formalizar o máximo possível. Essa barba, para mim, é uma segurança a mais, porque me envelhece um pouco mais, pré-estabelece um canal comunicativo de segurança, mas de todos eles, nenhum se compara à minha capacidade de me comunicar e de me estabelecer a nível de conexão com o meu cliente, dando informações técnicas, confiáveis e, como eu poderia dizer, extremamente persuasivas. Não sei se a palavra é persuasiva, mas quando eu falo, eu consigo estabelecer uma verdade no que é dito e ele se deixa... Transmite confiança, eu né? transmito confiança para ele. Até porque quando a gente fala, quando a gente tem convicção do que diz, a gente tem essa transparência e confiança. Principalmente, né, quando a gente adota aí a linguagem técnica, não completamente técnica, porque muitas vezes você está falando com uma pessoa que não entende muito bem do assunto, mas pedagogicamente técnica, né, para lidar ali com a situação. Muito importante. De um modo geral, Letícia, isso eu estou falando do meu particular, mas se eu pudesse generalizar para todos, eu acho que qualquer empresa que preste uma assessoria ou faça um trabalho, se você não é um PJ, você é uma pessoa física, mas vai prestar uma assessoria, né, como pessoa física, você precisa preservar a sua estética, certo? Estabelecer confiança nesse sentido. Então, se vestir bem, ter um cartão de visita, ter um portfólio, se tiver clientes, ponha, certo? Procure estar, né, aparentemente, manter uma higiene pessoal para que você gere todos os valores necessários à confiabilidade do seu cliente. Então, de forma mais genérica, acho que é esse aí o caminho que o consultor, assessor ou pessoa física prestadora de serviço, ela precisa estabelecer. Certo. Outra questão, né? Passando por essa fase de negociação, aí vem um próximo passo. Como dar valor ao seu trabalho? Né? Essa é uma questão muito importante. O que é que a gente tem que prestar atenção nesse sentido? A gente vê no mercado que muita gente tem praticado, digamos assim, preços que desvalorizem, né, todo
a condução profissional que o profissional teve aí para chegar àquele momento que ele está profissional, muito tempo investido tecnicamente, muito dinheiro investido na profissão. Então a gente vê práticas, muitas vezes, trabalhos sendo vendidos por preços que não condizem com a profissão em si. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão. Quando dá o preço, né? É uma dúvida que muita gente tem e tem até perguntado para a gente nos cursos, a questão da precificação de um trabalho. Passando pela negociação, o que é que a gente tem que levar em consideração na hora de precificar um trabalho? Essa foi a primeira procura. A Miranda, ela obteve um sucesso razoável em educação aqui dentro de Salvador em função dessa promessa de como precificar alguns dos produtos que nós na época já oferecíamos. E sou modesto e uma pessoa humilde de dizer que começamos com os projetos mais simples possíveis. Roteiro de caracterização do empreendimento, programa de gerenciamento de resíduos sólidos e plano de atendimento à emergência ambiental para fazer procedimentos de licenciamento para empresas de pequeno porte. E naquela época, precificar um trabalho dessa natureza era muito mais simples na minha percepção, até porque já tinha condicionamento de outras assessorias que havia prestado como funcionário de outras empresas, como fui da BDP, né, Marcos Carvalho, que esteve aqui na época com o Antônio Cunha, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, falando sobre gerenciamento de resíduos, que para mim foi um cara de grandes lições, né, de como empreender. Ele, de fato, é um perfil negociador bastante assim interessante de se estudar, é um cara legal para poder discutir sobre como empreender, é um cara literário até para essa questão, pesquisa muito sobre isso. E até recentemente conversamos, Alexander Gomes, que está aqui presente na live, a gente tem conversado sobre essa questão de precificação. Dentro de nossa cidade, a gente tem muita gente fazendo assessoria, mas com a dificuldade de estabelecer valor agregado a serviço, e valor agregado a serviço, ela tem uma capacidade de mutação muito grande, porque existem muitos vieses que podem ser embutidos nesse projeto, e aí você precisa levar em consideração uma série de fatores. O regime fiscal da empresa é um deles, deslocamento, complexidade de serviço, instrumentação, mão de obra, alimentação, enfim, manutenção desses equipamentos e assim sucessivamente. Mas o que eu sempre recomendo para início de conversa é que você tenha, dentro das suas possibilidades, uma assessoria de uma contabilidade que te dê informações primárias para que você monte um negócio e você tenha orientações fiscais que lhe sejam que lá na frente lhes sejam seguras. Eu, em particular, tive muita dificuldade de lidar com os impostos caros na época, impostos colocados pela prefeitura, enfim, outras entidades. São tantas entidades de impostos que a gente vê dentro do negócio que eu, sinceramente, nem estudo sobre elas, mas busco orientação de uma contabilidade para poder contrabalançar, digamos assim, os investimentos que vão ser necessários para um projeto. Quanto mais alto é o valor do serviço, maior é o imposto que vai incidir sobre aquele trabalho. Se fala aí sobre 6%, 11%, 15%, 16% para alguns projetos. Então, quando você começa a ter um conhecimento de regime fiscal, quando você começa a ter um conhecimento do que é lucro e do que é despesa, e pensar que o que é despesa não entra no viés lucro, você começa a contrabalançar e começa a colocar um valor agregado ao cliente que você considere satisfatório. Eu, Gabriel, não costumo fazer classificação orçamentária por porte de empreendimento. Ah, a empresa é pequena, a empresa é média, a empresa é grande. Vai entrar um preço porque ela tem, sei lá, potencial econômico elevado. Eu não costumo precificar nesse formato. Eu costumo fazer a minha avaliação em loco da complexidade daquele trabalho, entrevistar os responsáveis por esse serviço e avaliar item a item do que vai ser pedido daquele projeto. De acordo com... Por isso que a presença, né, do profissional em campo, a visita em campo, ela é fundamental para levantar esses aspectos. Muito tem sido colocado em propostas comerciais feitas EAD, à distância. A pessoa pede um preço
de um projeto, salvo aqueles projetos onde você tem um termo de referência que é muito bem fundamentado, tem situações que você pega projetos que não tem nenhum termo de referência, digamos. Termo de referência para ruído ambiental. Você vai fazer segunda, quarta e sexta, sei lá, ou em 5 dias, você vai medir ponto A, ele já dá para você algumas orientações que são inerentes ao projeto, e aí você consegue vislumbrar melhor o que de fato vai lhe ser exigido tecnicamente, de pessoal, de aparelho, de campanha, enfim, quanto tempo você vai passar por lá. Bacana, dá para fazer à distância, dá. E os projetos que você não tem nenhuma referência, de consultores que te ligam e querem te subcontratar e diz, em tal lugar e tem que fazer isso lá, e você não tem orientação nenhuma. Perde quem? Entra em risco quem está fazendo uma proposta à distância, perde o cliente possivelmente, porque quem está fazendo o orçamento, ele vai colocar uma margem, fator de segurança, porque se der qualquer problema no projeto dele, ele tem um fator econômico de segurança, e assim sucessivamente. Então, se puder, faça o seu planejamento financeiro subsidiado de uma visita técnica, de uma entrevista a nível gerencial e de diretoria com essas instituições, para que você orce o melhor valor e que ele lhe traga custo-benefício, para que você se sinta satisfeito e lá na frente aquele cliente, ele quando demandar um segundo projeto, você já tenha estabelecido com ele uma estimativa média orçamentária de projeto. Então tem coisas que a gente perde, tem coisas que a gente perde porque exagerou e tem coisas que a gente ganha a um custo muito mais abaixo e fica infeliz ao longo daquele gerenciamento de projeto. E aí 1 ano, 2 anos depois, você já com outros projetos mais prioritários, você rescinde o contrato ou não renova o contrato, porque aquele projeto para você já não tem mais valor econômico, porque você dimensionou ele de forma equivocada. Então é isso aí, é o que eu costumo recomendar para as pessoas. Certo. Muito bem pontuada por você essa questão. E em relação ao investimento, mas investimento de tempo, e tempo é dinheiro, investimento como um todo. Para quem está começando, né, precisa investir em quê, basicamente? Investir é fundamental. Eu tenho investido em educação. Ao longo dessa transição da Miranda, é importante salientar que a Miranda ela teve mutações muito curtas. Isso me assusta, ao passo em que o desconhecido também me deixa bastante motivado para progredir e pôr luzes no escuro. E diante desse investimento, eu em particular tenho feito investimento em conhecimento. Tenho estudado todos os dias por conta própria e tenho formalizado academicamente outras especializações. Tenho tentado um mestrado, né? Recentemente agora estou saindo da especialização de higiene, fornecido pela Universidade de São Paulo, a USP. Estou concluindo agora essa pós-graduação, mas espero agora investir em ergonomia, que é uma ciência que está ganhando cada vez mais valor agregado dentro das normas de saúde e segurança do trabalho. Mas tenho investido na empresa, né, na questão fiscal dela, na qualificação de meus parceiros, tenho cobrado deles o estudo assíduo, a participação cada vez mais efetiva no controle, na automatização de sua autogerência, mas o investimento maior é nos pilares do conhecimento, da disciplina e da tecnologia. E tecnologia, para mim, é o ponto mais fundamental que tem sido observado pela Miranda. Não sei se Antônio Cunha está participando aí nesse momento, mas a gente tem discutido muito sobre aquisição de aparelhos, a gente tem discutido muito sobre o investimento na parte ambiental, nós estamos avançando agora para um viés mais instrumental. Espero transformar a Miranda não somente numa instituição educacional, mas uma instituição de tecnologia de monitoramento, sistemas de rede para ruído, para calor, para vibração, para gases, para vapores. E dentro desse contexto, tenho me planejado, você tem me ajudado nesse processo, sabe muito bem disso, como eu tenho conversado, digo aos que estão assistindo que investir é uma aventura, investir é como a série do Senhor dos Anéis, é aventura a todo instante, não para, é algo intenso, né? Algo desconhecido. E quando passamos a fazer higiene ocupacional, eu não tinha demanda, e lembro muito bem do seu discurso me dizendo assim, Gabriel,
a gente vai adquirir uma quantidade de aparelhos sem ter demanda, eu vou fazer a demanda. E hoje estamos aí dentro de Salvador fazendo uma demanda relativamente satisfatória, tendo uma projeção nacional a título de lives, a título de educação. Dentro de Salvador também a gente já tem projetos bem consolidados e isso tem acontecido à medida em que eu tenho criado a minha atmosfera. Então, se eu estudo todos os dias, penso sobre esse assunto e emano numa frequência, vamos falar de física quântica aqui, não necessariamente, mas emano uma frequência para a atmosfera, para que os projetos venham para minha mão. E tenho estabelecido parceiros maravilhosos. Queria novamente aí enaltecer o trabalho do Alexander Gomes, o trabalho do nosso amigo Leno Marques, o trabalho do nosso Pedro, né, Gouveia, que são profissionais que têm se aproximado, e os demais que acompanham na medida do possível, na medida do seu esforço individual, o projeto da Miranda. Então, de modo resumido, invistam no seu autoconhecimento e numa empresa aberta. É necessário que você desprenda também tecnologia para que ela avance e tenha competitividade. Aproveitando o ensejo, Miranda, da sua discussão sobre esse quesito de investimento pessoal, convido a todos para se matricularem no curso online Bases para a Formação do Consultor Ambiental, que será ministrado por Alexander Gomes, da Ambiente Gaia, e o Leno Marques, da Ambiente Sustentável. Pessoal, esse curso é uma oportunidade única. Né? Estamos fazendo na modalidade beneficente em prol da OAF, Organização do Auxílio Fraterno, que é a instituição que acolhe crianças em estado de vulnerabilidade social e abandono. Então, a Miranda já tem esse viés beneficente de sempre estar ajudando instituições através da educação, e isso tem trazido um resultado enorme. Então, fizemos nessa modalidade esse curso, por ser o nosso primeiro curso online. Estamos lançando o nosso primeiro curso online aqui através da Miranda, com esses grandes profissionais na área da consultoria. Então, não percam a oportunidade, as vagas já estão acabando. E o link você encontra na bio do Instagram da Miranda. Particularmente, eu quero agradecer a Gabriel por ter aceitado fazer essa live comigo. Foi um convite que eu fiz a ele. Muito obrigado. Ele não esperava esse convite, mas eu fiz esse convite para trazer todos esses aspectos importantes que todos precisam saber. São dúvidas recorrentes. Então, nada melhor do que a gente esclarecer essas dúvidas mais básicas em relação a seguir a carreira aí do consultor, né? Saber por onde começar para se desenvolver cada vez mais, até porque o mercado está muito competitivo. Então, nada melhor do que investir em si próprio. Fica o convite para vocês participarem. Não percam essa oportunidade. Tá bom, eu também quero deixar o meu rápido recadinho, agradecer a você em especial pelo convite e deixar uma reflexão que acho que é fundamental, é responsabilidade social sua estar investindo nessa permuta com outros profissionais e espero que através de você venham outros convidados para falar sobre desenvolvimento profissional e pessoal no mundo da assessoria. Então, parabéns para você também pelo desafio. Obrigada, Miranda. Pessoal, a gente só tem 15 segundos aqui. Então, se alguém tiver, acho que não dá tempo nem de responder alguma dúvida, né? Acho que já vai terminar a live. Miranda? Tchau, tchau. Prazer. Obrigado a todos e até mais, gente.